Bom dia, hoje é dia 4 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Pai querido Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim da leitura desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em 2 Pedro 3,18. Que o Senhor coloque em minha boca, Espírito Santo, qualquer palavra para a explicação dessa passagem. Te agradeço, Senhor, por estar conosco nesta manhã. Amém. Vamos lá para a leitura de hoje. A leitura de hoje é 2 Pedro, então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon da segunda carta de Pedro. Título A segunda carta de Pedro. Circunstância da escrita. O autor de 2 Pedro identifica-se a si mesmo somente como o apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículo 1. Ele se chama pelo nome de Simão Pedro, que geralmente não acontecia, tendo outras ocorrências somente em Atos 15 e 14. A grafia do nome é semítica, que dá um senso de autenticidade para a carta de Pedro. Além disso, era natural que Pedro, sendo semita, usasse a forma original do seu nome. Pedro se descreveu como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele via a si mesmo como um servo submetido ao senhorio de Cristo e com uma ordenação divina, um compromisso direto, uma representação autorizada do próprio Senhor Jesus. A carta contém diversas alusões pessoais à vida de Pedro. Ele menciona sua morte, estava próxima, capítulo 1, versículo 14. Descreve a si mesmo como uma testemunha ocular da transfiguração de Jesus, capítulo 1, versículo 16 ao 18, citando as palavras da voz que veio ao céu neste evento. Capítulo 1, versículo 17. Indica quem escreveu anteriormente para os destinatários da carta, após ele chama de amados, em 3:1, e também chama Paulo de nosso amado irmão, capítulo 3, versículo 15. Isto sugere que o autor da carta era próximo de Paulo, de forma que o conjunto das tais evidências aponta que Pedro foi o autor dessa carta. Muitos estudiosos contemporâneos, no entanto, rejeitam a Pedro sendo o autor dessa carta. Eles argumentam, por exemplo, que, primeiro, as referências pessoais da vida de Pedro foram usadas como um artifício literário por alguém que escreveu a carta sob o nome do apóstolo para garantir áreas de autenticidade. Segundo, o estilo grego de 2 Pedro é diferente daquele de 1 Pedro. E 3. A referência às cartas de Paulo como uma coleção, capítulo 3, versículo 15 e 16, aponta para uma data posterior àquela da vida de Pedro. E 4. 2 Pedro dependia da carta de Judas. Se isso fosse verdade, a doutrina de Pedro seria problemática. Em resposta a essas objeções, deve-se considerar, primeiro, a primeira igreja rejeita completamente a prática de escrever sobre um pseudônimo apostólico, considerando isto objetivamente sendo falsificação. Segundo, Pedro poderia ter recebido ajuda durante a composição de 1 Pedro, 1 Pedro 5:12, e não ter recebido ajuda em 2 Pedro, o que levaria a diferenças no estilo do grego. Terceiro, em vez de referir a toda a coleção das cartas paulinas, Pedro poderia ser referente àquela que já era conhecida no tempo de sua escrita. E 4. Pedro poderia ter tomado algum emprestado de Judas, ou ambos poderiam ter sido usado uma fonte em comum. Todas essas evidências sugerem que devem se considerar 2 Pedro como uma carta autêntica. Ao contrário de 1 Pedro, 2 Pedro não menciona destinatários específicos, nem se refere a um destino exato. O apóstolo refere-se a sua segunda epístola como a segunda carta que ele escrevia para seus leitores, capítulo 3, versículo 1. Se a carta escrita antes de 2 Pedro for 1 Pedro, então ele escreveu para os seus recipientes, os estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Porém, se a carta anterior for referida a alguma outra epístola que agora é desconhecida, não podemos determinar com essa certeza por quem ou onde essa carta 2 Pedro foi escrita. Pedro provavelmente escreveu 2 Pedro de Roma, onde a tradição da igreja coloca o apóstolo em seus últimos dias de vida. Como ele menciona que sua morte está próxima, capítulo 1, versículo 14, parece que essa carta foi escrita logo antes de sua morte. A tradição posiciona a data do martírio de Pedro entre
em aproximadamente 67 d.C., durante o reinado de Nero, que governou entre 54 e 68 d.C. Pedro escreveu essa carta logo antes de morrer. E, embora não seja mencionado provavelmente o que fez a prisão, ele escreveu para amigos cristãos que estavam sendo confrontados com a ameaça de falsos mestres que estavam negando a obra salvífica de Cristo e sua segunda vinda. Sendo testemunho ocular da vida de Jesus, Pedro buscou afirmar para seus leitores a realidade do retorno de Cristo e lembrando-lhes da verdade a qual os poderiam esquecer caso ele não escrevesse acerca delas. Contribuição para a Bíblia. Pedro construiu fortes conexões com o Antigo Testamento e desafiou a sua audiência a viver vidas autenticamente cristãs. Pedro estava com Jesus quando Jesus falou pela primeira vez acerca de seu retorno, Mateus 24, 25, e deu ênfase na certeza da segunda vida. É a palavra de Deus que está no primeiro plano dessa curta epístola. Pedro faz isso no capítulo 1, a incentivar o conhecimento. Versículo 3, 5, 6, 8, 12, 20 e 21. E sua origem divina no capítulo 2. Ele faz o mesmo a sua historicidade. Versículo 4 ao 8. E no capítulo 3, ele indica que as cartas de Paulo são iguais às outras escrituras. Versículo 15 e 16. Pedro insistiu na importância das escrituras para a direção e preservação da nossa fé. Estrutura. Segunda Pedro é uma carta geral, com as características típicas de saudação, corpo principal e despedida. O que está faltando é uma expressão de ação de graça. Seu estilo é de uma carta pastoral, movida pela necessidade de seus destinatários, em vez de ser algo tipo de tratamento formal. Spurgeon sobre 2 Pedro. Cristo está voltando, o rei está a caminho, está quase aqui. Está à porta. O dissolver de tudo está ao nosso redor sugere que nossos olhos para as coisas eternas. A razão para a santidade se torna mais forte se o pensamento não é meramente o de que eu vou morrer, mas sim de quando todos os meus ao redor se dissolverão. Isso faz com que os contemplemos as coisas eternas com um olhar mais fixo e uma decisão mais firme de viver para Deus. Então essa é a introdução de 2 Pedro. Agora vamos ler o nosso devocional, que tem como versículo base 2 Pedro 3:8. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça. Não numa graça apenas, mas em toda graça. Cresça naquela graça raiz, a fé. Creia nas promessas com mais força do que nunca. Permita que a fé cresça em plenitude, constância e simplicidade. Cresça também em amor. Peça que o seu amor possa tornar maior e mais intenso, mais prático, influenciando cada pensamento, cada palavra e ação. Da mesma forma, cresça em humildade. Busque ser o menor e saber mais sobre sua própria insignificância. À medida que descreve em humildade, busque também crescer para o alto, aproximando-se mais de Deus em oração, tendo um relacionamento mais íntimo com Jesus. Que Deus, o Espírito Santo, capacite a crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Aquele que não cresce no conhecimento de Jesus, recusa-se a ser abençoado. Conhecê-lo é vida eterna e crescer no conhecimento dele é crescer em felicidade. Aquele que não sabe se empenha em conhecer mais de Cristo, ainda não sabe nada sobre ele. Quem bebeu este vinho terá sede por mais, pois embora Cristo satisfaça, ainda assim a satisfação é tamanha que o apetite é aguçado. Se você conhece o amor de Jesus, assim como o servo anseia pela água corrente, você também irá almejar mais profundo do seu amor. Se não deseja conhecê-lo melhor, então você não o ama, porque o amor sempre grita mais perto, mais perto. A ausência de Cristo é o inferno, mas a presença de Jesus é o céu. Então, não se contente sem um maior conhecimento de Jesus. Busque saber mais sobre ele em sua natureza divina, em seu relacionamento humano, em seu trabalho consumado, em sua morte, em sua ressurreição, em sua glória, intercessão atual, em seu advento real futuro. Permaneça bem próximo à cruz, descubra os mistérios de suas feridas, um aumento de amor por Jesus e uma maior compreensão de seu amor por nós e dos melhores testes de crescimento na graça. Então esse é o nosso devocional da manhã. Então que nós possamos de fato conhecer mais de Cristo, que ele sempre tem algo novo. Ele que diz que já conheceu a Jesus Cristo, tenho certeza que o próprio Jesus tem muito mais
para apresentá-lo. Então, tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana. Às 8 horas, lá na rede vizinha, no TikTok, temos o nosso devocional da noite. Até mais tarde.